Pois é, Janeiro Branco. Vamos falar um pouco sobre saúde mental com a psicóloga do meu programa, tá? Roda aí. A vida começa a ficar sem graça, sem brilho. Às vezes, bate uma sensação de culpa ou falta prazer naquela atividade que antes era divertida. O sono fica instável. Algumas pessoas passam por noites em claro, outros dormem demais. Quase sempre há falta de disposição, de motivação, de energia. Esses são alguns dos sintomas de depressão, doença que afeta 5,8% das pessoas do Brasil, ou seja, 12 milhões de indivíduos, o equivalente ao total de habitantes da cidade de São Paulo, a mais populosa do país. Em casos mais graves, se não houver diagnóstico e tratamento, ela pode levar ao suicídio. Por que eu falei isso tudo? Estamos em pleno Janeiro Branco, uma campanha que tem como objetivo alertar para os cuidados com a saúde mental. Minha convidada, claro, né? Minha psicóloga aqui do nosso programa, Cristiana Laterça. Cris, primeiro programa literalmente de 2021. Não, e detalhe, eu tô encerrando e começando. Pois é, você encerrou e começou, é verdade, Obrigada cara. pela honra. Nada, meu amor. Hoje foi literalmente Não, programa. E que dê muita luz, muita Amém, sorte. amém, ó, que me nosso arrepio. caminho seja de muita tranquilidade esse Amém, ano. amém. E saúde, principalmente. Principalmente saúde. Feliz ano novo. Pra você tá? também. Seja bem-vinda à temporada 2021 do programa Fábio Abud. Obrigada mais uma vez. Minha linda, vamos falar um pouquinho do que é o Janeiro Branco, para as pessoas terem a noção, porque é uma coisa tão em voga, mas as pessoas, a empresa não divulga tanto quanto deveria ser divulgado. Então, é aquele velho tema que a gente vai voltando, né? A imprensa tenta, de toda forma, velar muito, né? Tudo que diz direito à saúde mental. E quando que foi criado, né, o Janeiro Branco? Na verdade, fomos nós psicólogos, né? Foi um grupo de psicólogos que lançou aqui no Brasil a campanha... O Janeiro Branco é uma campanha brasileira? Não sabia. No Brasil, o Janeiro Branco... Né? Em 2014, é uma campanha totalmente nova que a gente vem tentando divulgar, né? Não sei se você olhou lá no meu Instagram. Olhei, profissional. fotoquei tudo. Inclusive, vamos botar o profissional aqui? Para ninguém te adicionar no pessoal. Tá? PC com Y, Cristiana, CHRISTIANA, Laterca. Então tá aí, ó, para vocês, QR Code é melhor. Tá mais rápido que abre assim a tela e vai direto pro seu. Então, e a gente começou toda essa mobilização, né, desde que 2014, quando começaram as campanhas, para que a gente fizesse uma conscientização da importância da saúde mental logo nesse início, né? Porque se a gente for analisar o nosso último programa, a gente falava muito das metas, dos objetivos, de tudo isso que a gente passou, né? Esse Depois ano, veio o estafa mental. Aliás, nós arrebentamos o psicológico das pessoas na televisão em 2020. E hoje a gente vem para tentar tranquilizá-los, porque essa campanha nada mais é do que conscientizar o indivíduo quanto à importância da saúde mental na vida dele. Claro. Né? Sem saúde mental não há vida, e a gente vai continuar falando Sem saúde isso. mental não há saúde. Não há saúde. E a gente fala que não há vida porque as pessoas chegam a um extremo, às vezes, né? Verdade. E a doença psicológica, psiquiátrica também leva o indivíduo a um extremo, né? E quando você me pergunta como começou dessa forma. Um grupo de psicólogos se juntou, se uniu. Agora, por que Janeiro Branco? Janeiro é o mês em que a gente para e começa a fazer o quê? A traçar metas. A pensar no que vai ser feito. No que vai ser feito daqui para frente. Pra frente. E por que branco? Janeiro, Réveillon. O ano começa com um ano de quê? De luz, o branco. Nossa, bem lúdico a situação. Muito, né? mas todos os meses, se você for analisar, tem cores. Mas o janeiro é a cor mais própria mesmo pro janeiro. Verdade, Réveillon branco. Branca. Verdade, e verdade. Vem disso, vamos começar um novo. O objetivo maior da campanha é a conscientização? Conscientização da importância da saúde mental, da gente levar informação para os indivíduos quanto à importância de você olhar para a sua saúde mental, de você procurar o profissional, principalmente o psicólogo, que assim, hoje é uma minoria, mas uma minoria ainda tem preconceito em procurar o profissional. Por que, Cris? Vergonha. Muito pouco hoje, tá, Fábio? Vergonha de pedir ajuda? Vergonha até de dizer que vai.
eu vou ao psicólogo. Vejo nada demais. Uma coisa que se tornou tão normal, assim, no Exato, nosso cotidiano. Uma coisa tão corriqueira. Muito. Meus adolescentes gostam de falar que eles fazem terapia. E às vezes eles não acabam conversando com o pai, mãe, com alguém mais próximo, por vergonha. Não é só por vergonha, pela falta de liberdade que o pai e que a mãe dão, né? Não só pai e mãe, você vai conversar com seu amigo sobre um problema que você está tendo em casa, que está te gerando uma insônia. Porque assim, as pessoas não têm noção do que é saúde mental. A saúde mental, para mim, começa pelo sono, por exemplo. Se você não dorme, você não tem como acordar bem. E aí você acorda o quê? Mais cansado, irritado. Só que você até pedir ajuda já se tornou crônico. Sim. E aí você vai pedir ajuda a quem? Ao psiquiatra primeiro. Só que a gente faz também todo um trabalho de higiene do sono, faz o indivíduo mudar os hábitos dele para ele dormir melhor. No início, provavelmente, ele vai precisar de uma ajuda psiquiátrica, mas depois a gente vai, né, desmamando a medicação. Tem todo um trabalho que a gente faz em cima disso. Qual seria o tempo ideal para que eu dormisse bem, acordasse bem? Depende muito de cada organismo, tá? Aquela coisa das 8 horas de sono, eu preciso das 8. Tem gente que precisa das 6. Menos de 6 horas, 5 horas, assim, já é classificado como insônia. Eu durmo 4. Se não te causa prejuízo, danos durante o seu dia, não tem problema. Já mas tá se aí causa... já tá o fator ansiedade de pensar na agenda do outro dia, achar. Então ele te traz prejuízos, porque você não dorme por causa do teu pensamento. Exato, eu Muitas acordo... das vezes acelerado, tá? Acelerado. Porque você não para de pensar. Isso, eu juro por Deus, às vezes eu acordo nesse horário que eu falei pra você, 4, 3 e meia da manhã pra escrever. É o horário que minha mente está pensando. Mas não era o horário que ela deveria estar pensando. Não é, eu sei que é o horário que ela deveria estar desligada. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente fala de conscientização de saúde mental, vai muito além da gente só pensar em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos de personalidade. Vai muito além. Claro. E a gente pensar na saúde mental como um todo, né? Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar bem, eu preciso ter uma rotina no meu dia para que eu consiga seguir todas as tarefas que me são propostas. Claro. Então, se você for analisar a saúde mental, ela abrange tudo. É bem vasto. É bem vasto. Então, quando a gente fala em conscientizar, hoje a gente tem tentado muito conscientizar tanto a ansiedade quanto a depressão. Eu fiz uma enquetezinha no meu perfil e a pergunta, assim, eu botei 2 temas ou 3 temas. Qual foi a mais pertinente? Ansiedade. Imaginei que fosse. As pessoas hoje querem saber muito da ansiedade, elas querem dicas de ansiedade, né, de como lidar com a ansiedade, do que elas podem fazer para se sentirem menos ansiosas, né, até perante a situação que a gente está vivendo, esse aumento dos índices, né. Pois é, chegou o momento que você chegou exatamente a uma pergunta que eu ia fazer para você que agora. Com a pandemia, esse cenário meio que modificou um pouco, correto? A gente já tinha conversado isso no último programa. Isso. Como é que você está vendo isso atualmente? Tem piorado mais. Acho que na mudança, né, do ano, o que aconteceu foi, as pessoas criaram uma expectativa, as crianças também, de que esse ano ia ser diferente, ia estar tudo bem, e de repente a gente viu que não tinha mudado nada, a gente só mudou o ano. O problema continuou o mesmo. Não foi igual a gente quando termina um ano e a gente se propõe a mudanças na nossa vida. Até porque a gente não tem uma perspectiva concreta. Controle, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo. Né? Nenhuma perspectiva vai ter vacina. Tá, mas quando? Quando? Não existe nada concreto. Vai chegar a vacina, mas vai ser primeiro para um grupo, para depois para outro grupo. E você se enquadra em qual? Qual? Aí você não se enquadra em nenhum, você vai doideira. A pessoa se não parar, pira. E aí o que tem acontecido? O que eu vi foram as pessoas meio que chutarem mesmo o balde, assim, agora. Não tô ligando mais não. Não, acho que no final do ano, quando eu vi aquele lance nas praias em Aípe, quando eu vi aquilo tudo em Farol mesmo, em Santo Tomé, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, cara, ninguém, tipo assim, tô nem aí pra nada, vamos vacinar em rebanho. Só pode. Porque as pessoas que se cansaram. Eu não tô falando que tá certo, gente, muito pelo contrário. Não, eu acho que tá completamente errado. Essa coisa toda da gente se preservar e tudo. Mas assim, as pessoas não aguentam mais. E começou o medo de morrer e não ter feito nada. Isso que eu ia falar. Medo novo exatamente. Esse medo atual é o medo assim. Eu deixei de aproveitar uma coisa na minha vida que eu poderia ter feito. Isso aí. E aí a pessoa começa a entrar no conflito de ideologia mesmo. Claro. Eu fiquei
a quarentena toda fazendo isolamento. Pô, mas agora eu não estou aguentando mais. Ou então as pessoas não fazem isolamento, porque eu falo que tem uma palavrinha muito importante nesse né, intervalo, que é responsabilidade social. As pessoas não estão tendo responsabilidade social. É o trabalho coletivo, né? É o trabalho coletivo. Então, se eu faço o isolamento e você não... O que adianta? Não adianta nada. Nada. Porque aí eu vou encontrar com você e vai ser como isso? Exatamente. Então vai se tornando uma bola de neve. O que eu percebi foram os adolescentes muito mais ansiosos, as crianças sem perspectiva nenhuma, porque elas pensaram muito na escola. E os adultos com muito medo. E os adultos com medo. Então, assim, quando a gente fala de conscientização de saúde mental, é a gente voltar o nosso olhar para esse todo, né? Saiu um número que eu achei até muito grande, assim, que em cada um caso de coronavírus são 700 casos de ansiedade. Que loucura! Cada um caso confirmado, tá, gente? Sim. Não é caso... Cada um caso confirmado são 700 casos de ansiedade. É absurdo. Surreal. Surreal. É surreal. Ô, Cris, a sociedade precisa de um pacto com a saúde mental, eu acho, tá? Como conscientizar a população quanto à importância de estar bem emocionalmente? Mostrando para ela que quando a gente não está bem emocionalmente, a gente chega ao desgaste, a gente chega ao limite, a gente acaba pensando coisas contra nós mesmos. Mais uma vez, coincidentemente, né, eu venho aqui depois de um quadro, né, na nossa cidade muito velado, as pessoas não falam o que acontece, mas assim, não foi um quadro só, tiveram 2 quadros de suicídio, e é algo que as pessoas temem falar e que a gente tenta o máximo possível estar mostrando que isso é real, isso acontece. Tá perto e que da na gente. Pandemia o número cresceu 42%, e se acontecia você pensa 42% a mais desse 1, é 1,42 agora. É uma loucura, é uma loucura. E por aí vai. Então, assim, a gente tenta mostrar que a sociedade deveria olhar para a saúde mental com muito mais importância do que ela realmente vê, do que ela realmente enxerga. Um país saudável emocionalmente, ele consegue fazer com que a população dele... Seja mais saudável, né? Total. Né? Você já viu claro. alguém com crise de ansiedade estar saudável? Possível. Impossível. E assim, eu tenho recebido cada vez mais, tá? São pessoas com nível de ansiedade lá em cima. E assim, mas Cristiana, a ansiedade tem uma ansiedade boa, que é normal. Não tem classe social, não, tá? Não tem classe classe social, de lá de baixo até lá em cima. Lá em cima. E a gente não está tendo controle sobre isso. Então eu acho que é uma crescente, né? Eu acho que a gente pensar que quando eu olho para os governantes, quando eu olho para as pessoas lá em cima e vejo que elas também não estão bem emocionalmente, né? Pela fala, pelas atitudes. A forma de que se comunica, né? Que se comunicam, eu vejo que não tem como essas pessoas também olharem para a saúde mental como ela deveria ser olhada. Claro, eles deveriam ser um espelho. A gente já teve campos como referência em saúde mental. Não sabia. Tem uns 10 anos. Hoje a gente não tem a cidade mais como referência nenhuma, muito pelo contrário. Não tem nem como ter. Mas que os governantes, os empresários comecem a olhar com outros mais olhos, né? Amor mesmo para esse tema e vejam que se uma cidade está doente emocionalmente, ela não vai progredir nunca. Ou seja, cidade doente, população doente. E foi o que a gente falou da outra vez, né? Eu acho que a classe mais atingida foi o comércio, né? E a primeira coisa que eles pensam em fechar é o comércio. Cara, não vai adiantar fechar comércio se tem 20, 30 indo para festinha social na casa de fulaninho. Exato. E o comércio que não tem culpa de nada disso, se afundando. Tá todo mundo na praia curtindo caixinha de som do lado do outro. Um do lado do outro, e aqui o comércio tem que fechar? Não concordo. Então, assim, como que vai ter saúde mental para as pessoas? Vamos chegar a um parâmetro certo para poder... Acho que é equilíbrio. Para poder chegarmos a um equilíbrio, exatamente. Equilíbrio mesmo. Vamos fechar tudo porque os números aumentaram. Os números não aumentaram porque isso está aberto, aquilo está aberto. As pessoas quiseram. É irresponsabilidade social. É social. É a pessoa só pensar nela, que é outro problema, tá, gente? Quando a gente fala de saúde mental, engloba tanta coisa que a gente tem alguns transtornos que a gente brinca, que estão associados nesse egoísmo, de se olhar só pra si. Exatamente. Não pensa no bem coletivo. Então, assim, saúde mental hoje é um tema muito amplo. Né? Eu tenho lido bastante sobre marketing digital, eu não tinha interesse nenhum. Mas aí começaram a falar que a gente precisa entender um pouco. Né? E eu tava vendo, você tem que fechar um tema na sua rede social, naquela coisa toda. E eu falei, cara, eu vou falar de saúde mental.
que é um tema abrangente, que eu consigo falar de tudo. Você domina com maestria. Entendeu? Também. Não, eu nem falo com maestria, mas eu acho que as pessoas precisam estudar mais, Você Fábio. fala muito bem, de forma muito direta. As pessoas tiram tem que ser de dúvidas forma abertas direta. comigo. Inclusive, de novo, QR Code na tela, se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Pode mandar que eu respondo mesmo. Responde. E você responde um monte quando você vem aqui, não responde? Que isso? Recebo, respondo. Eu acho que, assim, saúde mental. Sem saúde mental, gente, a gente não vai ter saúde no mundo. E isso já foi comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo. Precisa estar doente para procurar um profissional? Claro que não. Às vezes a gente está com o mínimo, né? Mas a gente não está sabendo lidar com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente tenta expressar ou com aquilo que a gente também não consegue expressar. O que é doença para o outro, né? É muito subjetivo esse termo. É subjetivo. Né? O que é doença para você? Para mim não é para você. Não é que não seja para mim, mas pode não ter a mesma importância que teria para você. E também não tem a mesma conotação para você. Isso aí, porque eu penso o seguinte... quando a criança chega para mim com um quadro, sei lá, de autismo, TDAH, que são transtornos do neurodesenvolvimento, é tido como patologia, a criança precisa dessa nomenclatura toda? Não. Eu vou tratar as dificuldades que essa criança está trazendo. É porque vai deixar ela bem confusa. E ela não vai entender que doença é essa que ela está bem. Então, por exemplo, não é estar doente, é não estar conseguindo lidar com aquilo que sente, com os problemas que têm aparecido e se ver, né, sem ter muito chão, sem ter para onde ir. É porque não tem maturidade para lidar com isso, né? Não, a gente está falando de criança e agora eu entro até no mérito dos adultos, né? Tem uns que chegam para mim e falam, eu nem sei por que eu tô aqui. Aí eu falo, só de não saber o porquê que você não está aqui... É porque você está aqui. Já é um motivo para você estar aqui. Boa. Então é assim, precisa estar doente... Depende do que é doença no ponto de vista do outro. Claro. Né? Porque os transtornos psicológicos, psiquiátricos, são patológicos, são doença, mas algumas pessoas não veem como tal. Então, por exemplo, algumas crianças às vezes vão porque estão agressivas. Vamos ver de onde sai essa agressividade. Tudo tem um porquê, não é? Tem um porquê, tem uma causa lá atrás, então vamos procurar essa causa. Estudar o que é isso, né? Isso aí. Então, assim, estar doente, quando você precisa, você sabe que você precisa, você questiona. Eu acho que eu preciso de ajuda. Então quando precisar de ajuda, procure ajuda. Procure ajuda. A gente tem uma gama de profissionais muito bons em Campos. A gente não pode também falar que não, porque nós temos, né, tanto de psiquiatria quanto de psicologia. Pessoas super aptas a lidar com casos. Lidar com os problemas que aparecerem mesmo, né? Alguns especialistas em umas coisas, outros em outras. Cada um no seu quadrado em prol de um só desenvolvimento, a saúde mental. E não só isso, né, Fábio? A gente saber também que a grama do outro é verdinha, mas ele também fez de tudo para aquela grama ali estar verde daquele jeito, né? Verdade. Ele não deixou aquela grama verde do nada. Não, ele regou. Ele regou. Então, por exemplo, se a minha também tá verde, tá tendo umas rosinhas, é porque além de regar, eu plantei a rosa. Boa! Entendeu? Adorei! Não, adorei! A gente vê muito essa competição de ego. A gente vive numa cidade de competição de ego. Infelizmente, isso é... E tipo assim, eu não tenho problema nenhum com isso, eu encaminho mesmo. A pessoa quando me pergunta, Cris, olha, eu vou te caminhar pra essa, Claro. Também não tem esse problema, não. Entendeu? E eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. A gente tem que trabalhar todo mundo de mãos dadas, né, Cristiano? E neste momento, mais ainda. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Verdade. Meu amor, falar com você. Você é de casa, você já sabe. Aí tem um C aqui no estúdio, tem um CL aqui no estúdio já. Então, tem um FA que vai ter um CL nas cadeiras aí. Então, você já é de casa. Vamos abordar muita coisa bacana ao decorrer desse ano. E a gente tem que ir, assim, não só se conscientizando, mas tentando olhar para o outro também, tá? Algumas pessoas me perguntam muito, assim, mas fulano não demonstrava nada. A pessoa dá sinais. Então tem que ficar atento. Falou quem entende, obedece quem tem juízo. Espero que esse papo tenha sido de extrema serventia para você que está aí, porque a gente trouxe um programa recheado de entretenimento, mas também de informação para a sua saúde mental. Comigo aqui, minha querida amiga, minha psicóloga, Cristiano Laterça. O combo perfeito para uma pele linda. Estou falando do protocolo de verão da Botoclinic. A Botoclinic fica aqui em frente ao meu estúdio, no Boulevard Shopping, e você pode agendar seu horário por aplicativo, todas as Botoclinics do Brasil, e a de Campos, inclusive. Entre que o QR Code está na tela para você entrar também, que a gente responde a vocês pelas redes sociais. O protocolo de verão está demais. Olha só, gente, o combo incrível que você pode parcelar em 12 vezes de R$ 99,90. Olha só, hein? Aplicação de toxina botulínica, ou seja, o famoso Botox, em 3 regiões. Skin Buster, que é o estimulador de colágeno para sua pele, tá?
E o peeling, que você tem que usar para tirar as células mortas, para deixar a sua pele renovada. E é uma sensação incrível depois que você faz peeling, você vê a sua pele lisinha. E esse é o protocolo do combo de verão aqui da Botoclinic Campos. Uma passadinha lá, procura a doutora Carla, doutor Fábio, procura a turma toda lá, que eles vão deixar vocês assim, por dentro do que há de mais moderno em harmonização facial, né? Não à toa que somos referência no mundo todo, a única comunidade fora do Brasil, lá em Miami, nos Estados Unidos. Muito legal, né? Pensou em harmonização facial? Tem um nome, e é Botoclinic, beleza? É minha dica para vocês. 12 vezes 99, 3 procedimentos. Você não vai encontrar isso em outro lugar, né? Só na Botoclinic. Show? Tô voltando, hein? Próximo bloco, a gente tá junto.